Olá, aqui é a Helga. Coronavírus é o tema que eu vou abordar neste meu vídeo, porque estou muito impressionada com as coisas que eu tenho lido de brasileiros acerca deste tema tão importante aqui na Europa nestes dias. O governo espanhol, que todo mundo sabe que hoje é comunista, interessado em levar a cabo uma das mais importantes comemorações dos progressistas, o Dia Internacional da Mulher, segurou as informações sobre o coronavírus até o dia 9 de março, que foi segunda-feira antes de ontem, em um ato irresponsável. Resultado: caos. Com a situação que vive um país vizinho, a Itália, jamais poderíamos ter tido aqui, como tivemos em Madrid, as aglomerações provocadas pelas comemorações do tal Dia Internacional da Mulher. Mas políticos comunistas são assim, não têm empatia pelo povo e não se importam com nada mais que o interesse deles, não se importam com doenças e mortes dos outros. Agora temos todos os hospitais de Madrid colapsados e o caos está instalado. Vocês sabem o que é uma situação sanitária dessas? Não ter como atender os doentes por pura falta de recursos humanos e materiais? Aqui, essa é uma situação inédita. Nem durante os atentados de 11 de março de 2004, que hoje completam 16 anos, houve um colapso do sistema de saúde como o que Madrid está enfrentando com o coronavírus estes dias. Este carnaval, no Brasil, já infectou milhares que, sem sabê-lo, estão transmitindo o vírus a outros, que a sua vez transmitem a outros, e estes a outros, e assim exponencialmente. E é que ninguém fala do tema. Mas eu vi um artigo um dia destes, realmente preocupante, segundo o qual o modelo de projeção pandêmica para os Estados Unidos mostra 2,16 milhões de mortes naquele país até o dia 4 de julho, se nada fosse feito para interromper quase todas as viagens domésticas, aérea, ferroviária e rodoviária. E eu imagino que aqui na Europa a projeção deve ser similar. E é que a natureza do crescimento de uma epidemia não é linear, como estamos acostumados a pensar, mas sim exponencial, de forma que algo que começa pequeno, de repente explode. Os números de uma hora para outra passam a ser gigantescos. Assim são as coisas humanas. Você transmite um vírus para todos os seus contatos, cada um transmite para todos os seus, cada um daqueles outros que foram afetados transmitem para mais, e isso é um crescimento exponencial, não é linear. Mas as pessoas ainda não estão sendo diagnosticadas corretamente no Brasil, pelo que imagino. Quando começar, vai ser uma explosão de infectados. Portanto, sugiro que já comecem a informar-se. Deixem os canais de teorias da conspiração que não lançam luz sobre o que realmente está ocorrendo e passem a informar-se sobre a real situação na Europa. Seja qual for a origem do vírus, se partiu do Bill Gates ou da Madame Mim, seja quais forem os objetivos da elite mundial, colocar-nos a vacina, tirar-nos o dinheiro em espécie e implantar o dinheiro digital, levar a cabo o reset financeiro, colocar-nos o chip, finalizar o projeto de despopulação global, implantar a nova ordem mundial, tudo isso é só uma parte da análise que deve ser feita. A outra parte é: como devo proteger-me? Tenho as informações que me possibilitam começar já a proteger-me, a mim e a minha família? Ou vou esperar que o papai governo me diga que o vírus chegou ao Brasil e o que eu devo fazer? Que haja especulação não impede uns resultados super perigosos a nível econômico, social, financeiro, sanitário, alimentar e, last but not least, logístico. Estou impressionada de ver como no Brasil as pessoas estão completamente desinformadas acerca de tudo isso. Parem de escutar canais de brasileiros que não estão em países afetados e, portanto, não conhecem a situação, não a viveram, não a experimentaram e estão no nível da teoria.
e passem a escutar as pessoas que sim conhecem a situação real que está ocorrendo hoje em países como Espanha, Itália, Alemanha, França, Portugal e tantos outros aqui na Europa, golpeados pelo vírus. Uma coisa é que o clero esteja usando a crise para tirar-nos as missas. Eu já tratei esse tema no meu canal. E vamos agora adiante. Não fiquemos estagnados nesse assunto. É verdade que o clero não pode fazê-lo e não tem o direito de fazê-lo. Quanto aos católicos, além de rezar e confiar em Deus, têm a obrigação de informar-se bem para poder enfrentar essa crise com responsabilidade, defendendo-se e defendendo suas famílias de um elemento que, em certos casos, pode sim levar à morte, mas que em uma sociedade mal informada e, portanto, desorganizada e despreparada para enfrentar o problema, provocará um caos tremendo com consequências terríveis e indesejadas. Não só a morte, há outros problemas além da morte. Porque eu lhes digo, hospitais na Espanha e na Itália estão colapsando, médicos exaustos, falta de leitos, pessoas morrendo bobamente por puro problema logístico. E não se deve querer uma situação dessas e colaborar para o caos. Isso chama-se irresponsabilidade. Vi muito poucos comentários pé no chão de quem mora hoje no Brasil sobre esse tema. A maioria está escutando jornalistas alienados que não moram no exterior, não se interessam honestamente de saber realmente o que está ocorrendo no exterior e não sabem o que está acontecendo aqui. Digo que acabo de escutar um jornalista brasileiro muito conhecido dizendo barbaridades. Ele não tem nem ideia de nada, dizendo ao povo que não se preocupe. Eu não digo que se preocupem, mas que se informem bem, para saber atuar com responsabilidade diante de um elemento que, por si, força a tomada de posição quando bate na sua porta. Diante dos problemas, a gente tem que reagir da melhor maneira possível, e para isso a informação do que já está ocorrendo aqui na Europa é fundamental para que os brasileiros não tenham que inventar a roda. A experiência europeia deveria servir para o preparo do brasileiro para lidar com esse vírus. O povo tem que se informar com quem está vivendo o problema em países como Itália, Alemanha, França, Espanha, Portugal. Não tem que escutar pessoas como este homem, que é um desinformante. Ele e um monte de canais conspiranoicos e irresponsáveis. Que existem conspirações, existem. Que há conspirações envolvidas nessa questão do coronavírus, há. Mas não se pode deixar de analisar a situação real que essa conspiração criou em países europeus. E não porque aqui sejamos sujos, como alguém me disse, ou porque aqui sejamos histéricos ou burros. Não, mas porque o bichinho mata, sim. E eu não sei os outros, mas eu não quero morrer, nem que os meus morram por falta de uns cuidados básicos que podem ser tomados quando se tenha informação. Ademais, o que está em jogo não é só a saúde e a vida, mas outras coisas importantes, como a ordem, a segurança, a tranquilidade, a liberdade, as condições de trabalho, as condições de estudos. Tudo isso está em suspenso hoje na Europa. Sem a informação devida, quando esse vírus chegar no Brasil, vai causar ainda mais caos do que já está causando aqui, e ainda mais caos do que o caos que é típico do Brasil. No Brasil, é verdade, a vida não tem tanto valor quanto na Europa. E muitos vão chatear-se comigo. Que se chateiem. La verdad es la que es, aunque se piense al revés, como dizia o poeta. As pessoas no Brasil estão acostumadas a 60 mil mortes por ano. Na Europa, a morte de uma única pessoa por causas não naturais, como pode ser a violência ou uma epidemia, é sentida por toda a sociedade. Em seus 52 anos de atividade desde 1968, o grupo terrorista ETA matou 864 pessoas e fez 7 mil vítimas. E esse é um número que os espanhóis consideram escandaloso. O problema ETA é um dos mais sérios problemas do país para a cidadania espanhola. Quantos mortos por violência tem o Brasil? Desde 1968, quantos? A vida no Brasil não é tão valorizada quanto nos países europeus. Essa é a única justificativa que eu encontro
para entender o desprezo dos brasileiros pela letalidade desse vírus que já cobrou a vida de 54 pessoas na Itália e outras 54 na Espanha, neste momento em que falo. Chegou a mim hoje um áudio de alguém chamado Dom Geraldo. Não sei quem é. É um homem da igreja, faz parte do clero. Não conheço, não sei qual é o sobrenome, mas faz um relato de como estão as coisas na Itália. E por isso eu resolvi trazer aqui, porque como eu já disse anteriormente, os brasileiros têm que escutar as pessoas que estão vivendo o problema, in loco. E ele está na Itália, está em Roma. Eu estou na Espanha. E eu tenho canais de amigos, uma que está na Irlanda. Tenho uma pessoa que está nos Estados Unidos, que tem um canal. Tenho gente que está na Califórnia, também nos Estados Unidos. E essas pessoas estão vivendo o problema, como eu estou vivendo. E nenhuma delas está com o discurso que eu vejo dos brasileirinhos sentados em frente do computador e falando em conspirações e dizendo que nada disso é importante. Acordem! Coloquem os pés no chão e vão utilizar a internet e o tempo para buscar a informação de quem está vivendo o problema em lugar de escutar os teóricos da conspiração. Eu não tenho nada contra os teóricos da conspiração. Em uma certa medida, eu mesma me considero uma teórica da conspiração porque sei que há conspirações, conheço muitas das teorias de conspiração, acho que são verdadeiras, mas um problema tem que ser enfrentado da maneira correta. Agora, nós não estamos mais na fase dos tempos de vacas gordas em que estávamos somente sentados e imaginando o que ia acontecer. Chegou. Se isso tudo é fruto da conspiração, que pode ser, e eu acho que é, tem resultados práticos que estão afetando milhões de pessoas aqui na Europa. Então, não é mais o momento de ficar falando das conspirações, e sim buscar informar-se para preparar-se para enfrentar os problemas que a conspiração trouxe para a vida real. Nada mais, deixo-os com o áudio de Dom Geraldo. Notícias da terça-feira, 10 de março, são 10 da noite. Perdoe-me, mas só agora pude dar notícias. Desde o decreto de ontem à noite, considerando toda a Itália como zona roxa, vermelha, estamos todos em quarentena. Todo o Santo Anselmo está em quarentena, eu estou em quarentena. Estão proibidos toda e qualquer movimentação interna, somente para os casos ultra necessários. Ainda hoje era possível sair do país e alguns dos nossos residentes conseguiram sair. Alguns ainda tentarão nos próximos dias, mas as companhias aéreas estão cancelando os voos de e para a Itália. Companhias como British Airways, Delta Airlines, Iberia, EasyJet, Ryanair, enfim, é possível que em breve nós ficaremos totalmente isolados por via aérea. A igreja teve que ser completamente fechada e, além das missas, estão proibidos casamentos e funerais também. Começou a corrida aos supermercados e aos bancos e os carabinieri e a polícia estão nas ruas pedindo às pessoas que fiquem em casa. O logo, a palavra de ordem em italiano é io sto a casa, eu fico em casa. O drama todo do coronavírus dá-se pelo fato de que o contágio é muito mais rápido do que uma gripe comum. E quando a pessoa fica infectada, desenvolve uma pneumonia muito forte, muito grave, que somente pode ser debelada em unidades de terapias intensivas com ventilação. O problema é que as UTIs na Itália estão colapsadas, já não tem mais lugar. Então, o que está ocorrendo em vários lugares é que quando surge uma vaga, uma possibilidade, os médicos com um drama de consciência tremendo estão tendo que escolher o paciente que eventualmente poderá se curar e o paciente que provavelmente morrerá. O drama de consciência está forte. Por isso eu lhes peço, por favor, foquem na prevenção e evitem o contágio o mais que puderem. Eu tinha uma viagem express ao Brasil prevista para a semana que vem, do dia 17 ao 23, mas eu tive que cancelar a viagem. O staff
aqui de Santo Anselmo, temos que permanecer em Roma. Eu também não me sentiria bem chegando ao Brasil e não ficando numa quarentena espontaneamente por 14 dias, e me sentiria pior ainda caso eu fosse ser o portador de contágio para alguém. Eu peço a todos a compreensão por essa minha decisão, que não foi fácil de tomar, mas sinto que é a melhor que eu posso tomar nesse momento, por todos os que eu amo e também pelas responsabilidades que eu também tenho que assumir junto aos outros superiores da casa. Para que vocês tenham uma ideia de como está o nosso dia a dia, ontem começou a visita canônica aqui na nossa comunidade até sexta-feira, e o visitador italiano, o abade italiano visitador, não conseguiu chegar pela quarentena. O abade visitador da Tanzânia chegou, o abade visitador da Inglaterra também chegou, mas ambos não sabem se poderão deixar a Itália na sexta-feira, quando ela terminar. Assim, por favor, eu insisto com todos, atenção para a prevenção e evitem de qualquer maneira o contágio. Temo novamente que com a chegada do frio no hemisfério sul, as situações ficaram muito complicadas para vocês também. Façamos o que está nas nossas mãos e confiemos em Deus. Eu hoje à tarde estava me lembrando de uma oração, uma pequena invocação que, segundo me contaram, os escravos no tempo colonial realizavam, e no tempo do Império, faziam no Brasil quando entravam no mato. Essa invocação dizia: de cobra e bicho peçonhento, livrai-me, São Bento. Eu espero que essa invocação nos ajude também com o coronavírus. Um abraço e a minha bênção a todos. Dom Geraldo.